Então, a gente vê que essa legislação, ela trouxe, além de mais firmeza, mais poder, mais ferramentas, né, para essas instituições que controlam, então. Só que a gente queria entender como é que foi esse processo todo. A gente tem aí um material que fala sobre esse processo da aprovação dessa lei, que foi aprovada agora em 2017, para a gente entender melhor. Vamos dar uma olhadinha? Logo depois da tragédia que matou 242 jovens em Santa Maria, a Câmara dos Deputados e o Senado receberam pelo menos 28 projetos relacionados a situações de risco e segurança de casas noturnas, mas nenhum deles havia sido aprovado até este ano. Ao ser aprovada em março e sancionada pelo presidente da República, a lei conhecida como Kiss, que faz alusão ao acidente na Boate Kiss há 4 anos, estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de prevenção e de combate a incêndio e desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de grande concentração de público. Pela lei que entrou em vigor no fim do mês de setembro, cabe aos bombeiros militares, que são constitucionalmente as instituições oficiais de prevenção e combate a incêndios dos estados brasileiros, a orientação, aprovação de projetos preventivos e a fiscalização do cumprimento das normas de segurança nos estabelecimentos comerciais, industriais, locais de reunião de público e empresas que organizam eventos. Isso aí, até nas informações, então, desse material da Suiane Cachoeira, a gente vê. A gente fala muito na questão de casas noturnas e boates, porque a gente se remete à questão ali da Kiss. Mas é muito mais, essa fiscalização de vocês, é muito mais fácil dizer o que vocês não fiscalizam do que mostrar o que vocês fiscalizam, porque é uma amplitude, assim, né? Restaurantes, enfim. Fala um pouquinho pra gente disso, subtenente. Com certeza, é muito mais fácil dizer hoje o que não precisa de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, justamente nesse sentido, posso dizer que as únicas edificações que não precisam de uma análise, de uma vistoria, uma liberação do Corpo de Bombeiros hoje, são as residenciais privativas unifamiliares. Então, aquela casa onde ali reside apenas uma família, aquela edificação não precisa de liberação do Corpo de Bombeiros. Todas as demais edificações, todas as demais ocupações e até mesmo espaços públicos destinados a eventos carecem de uma vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros. Como eu citei, a residencial privativa unifamiliar não precisa do Corpo de Bombeiros. Tá, mas mesmo assim, anos atrás, aqui em Rio do Sul, uma das cidades pioneiras, por um disparo do Corpo de Bombeiros, uma lei conhecida ali como do Cabo Alessio, exige, por exemplo, de que o abrigo do GLP esteja em área externa da edificação. Tá? Então, mesmo para quem vai construir apenas uma casa, ele também vai ter que seguir algo que o próprio Corpo de Bombeiros já orientou, pensando na prevenção, devido a um alto índice de incêndios que acontecia antigamente e que, com certeza, reduziu pelo simples fato de retirar o botijão de dentro da residência. Ou seja, vocês fiscalizam tudo, então. Subtenente, eu queria saber também, aqui na região, qual é o nosso cenário? A gente pode se sentir um pouco mais seguro em relação aos eventos, né? Vamos focar nesse sentido. A gente tem estruturas boas aqui na região, vocês que fiscalizam, que estão aí todos os dias na rua, observando isso. O que a gente pode considerar do cenário regional? Sim, de forma geral, as edificações hoje utilizadas na nossa região, ou elas estão liberadas pelo Corpo de Bombeiros Militar, ou elas estão em processo de regularização, certo? A própria legislação, ela proporcionou determinados prazos, né, para não simplesmente fechar tudo no atual momento econômico que já não é favorável, né? O legislador também foi inteligente de proporcionar prazos, claro, desde que sistemas considerados vitais estejam já concluídos, né? Sistemas avançados, normalmente até externos à edificação, como um para-raio, é que se ganha prazos para serem executados posteriormente. Mas os sistemas vitais, extintor, iluminação, a sinalização adequada, as saídas de emergência, né, conforme o público, a população ali existente, essas edificações já possuem, senão elas não terão liberações do Corpo de Bombeiros. E, como falei, de forma geral, então já estão liberadas, mas também dependem de regularização, de vistoria ano a ano. O atestado para funcionamento do Corpo de Bombeiros ele tem validade máxima de 1 ano,
Portanto, então, todo ano o empreendedor, o proprietário, o responsável daquela casa deverá solicitar um novo atestado. Então, todo ano vocês fazem essa varredura, digamos assim, em todos os locais. E como é que é o sistema de equipe? Vocês contam com uma equipe que se divide aqui por toda a região? Como é que é o trabalho na prática lá? Nossa companhia ela é responsável diretamente por 29 municípios. Nós atendemos os 28 municípios que compreendem a AMAV, mais o município de Leoberto Leal. A SAT, que é a Seção de Atividades Técnicas do município de Rio do Sul, ela vistoria de fato 6 municípios. Prestamos apoio a todos os outros 23 quando necessário. Se tem uma festa grande, tipo uma festa da cebola, sim, em Ituporanga, a gente faz esse apoio à equipe de lá. Mas os bombeiros de Ituporanga, de Itaió, de Pouso Redondo, Presidente Getúlio, são todos eles capacitados com cursos. A legislação federal, inclusive, reforçou essa necessidade de que todos os agentes fiscalizadores eles devam possuir cursos específicos na área de análise de projeto e vistorias. A equipe de Rio do Sul, que são 7 bombeiros militares, todos possuem esse curso. Então, não é apenas o proprietário que vai ter que cumprir algumas coisas. O próprio Corpo de Bombeiros Militar teve que se adequar e a nossa equipe em Rio do Sul hoje está adequada com esses cursos. Maravilha. Então, nós não trouxemos esse assunto por acaso, né? A gente quer mostrar, é claro, esse trabalho sendo feito aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas a gente também quer falar qual é a parte em que nós, que frequentamos os lugares, os restaurantes, as festas, enfim, qual é a nossa parte? Porque a gente às vezes acha que não precisa se preocupar com isso, não é, subtenente? Mas faz parte também de toda essa questão preventiva, quem for à festa, quem for ao evento, estar ligado e quais são as dicas, quais são os quesitos que a pessoa tem que observar. Vou comprar um ingresso para ir num show, tem que pensar na estrutura desse show? Com certeza, a preocupação sempre. Preocupação sempre. Nós devemos fomentar, estabelecer justamente uma cultura prevencionista. Procurar se afastar de pensamentos do tipo, isso não vai acontecer comigo, ou isso nem vai acontecer. E daí um pensamento talvez que alguns proprietários possuíam antigamente, se acontecer a gente dá um jeito. Não, a gente tem que procurar se afastar e nem compartilhar esses pensamentos. A população, os usuários que chegam a um evento,